Olá pessoal, aqui é a Maria Amélia e a gente está aqui para mais um podcast, mas dessa vez um podcast especial. Temos convidados especiais. Aliás, eu acho que o convite foi mútuo, mas hoje eu estou com o Rifka e a Lê do Reumatais. Bem-vindo, meninos. É muito bom estar aqui, Meia, com vocês, né, do Nefropapers, esse podcast em colaboração para falar de um assunto tão relevante para nós como reumatologistas, para vocês como nefrologistas e principalmente para nós como clínicos. Para quem não conhece, nós somos o Reumatais, né, um podcast direcionado para o estudo da reumatologia. E muitas vezes a gente vai aprofundar lá no detalhinho de tudo da reumatologia. Olá, pessoal, aqui é a Rivka, eu estou muito feliz de estar aqui. Estou realizando um sonho de estar aqui no Nefropapers, principalmente aqui com a Meia. Olha o exagero, gente. Que está aqui comigo desde a residência de clínica médica, que é minha fonte de inspiração e orgulho. Então, tá aqui é um motivo de muita felicidade. Obrigada pelo convite. Eu lembro, Ri, quando era sua interna, eu lembro bem dessa época. Foi um sonho. Mas assim, falando sério agora, eu acho que para o pessoal que ouve mais vocês do que a gente. A gente é um podcast da Nefro, né? Mas a gente aborda temas que eu acho que interessam, como a Lê falou, a clínicos. Eu até pedi para os meninos pegarem leve hoje, porque talvez o detalhe da reumatologia para a gente fique meio perdido. Então, mas eu acho que a gente vai falar de um assunto que vocês querem apresentar? Então, pessoal, hoje o assunto que a gente escolheu abordar é um assunto extremamente comum no nosso dia a dia, que é da hiperuricemia, a gota e a litíase. Então, um assunto que é bastante frequente e que a gente tem essa interface nefro-reumato. E é um tema que acaba gerando muita controvérsia, né, entre as diversas especialidades, né? Cada especialidade muitas vezes acaba tendo uma conduta um pouquinho diferente da outra, mas sempre, né, com o mesmo objetivo, melhorar os desfechos dos pacientes, independente de ser litíase renal ou ser a própria gota. Cara, cadê a piadinha da crise? Eu gostei da piadinha da crise. Só para ninguém ficar de fora. Eles tinham falado que era um assunto que gerava muita crise. Eu acho que sim mesmo. Não só para os pacientes, gente. E é isso aí. Então, a chamada é a seguinte: não fique em crise, vem com a gente. Eu quero começar com a polêmica. Comece. Ai, meu Deus. Hiperuricemia, a gente faz o quê quando o paciente não tem sintoma nenhum? A gente cuida do sintoma. Quando o paciente não tem sintoma, né, é um tema muito controverso, que gera muita crise, mas no geral a gente não tem evidência para iniciar tratamento, né, para iniciar terapia específica, né, terapia redutora de ácido úrico. No geral, os trabalhos não mostraram benefício para esses pacientes sem sintomas, tá bom? Mas os estudos são bem controversos, tanto para redução do risco cardiovascular, tá? Quanto para a própria redução do risco de progressão de doença renal crônica. Não é isso, Meia? Exatamente, assim. Tem muita controvérsia mesmo no tema. Em termos de progressão, a gente acha que no passado talvez prescrevesse mais, apostando que isso poderia prevenir uma progressão, poderia ser um fator evitável de progressão. O que acontece? A gente teve trabalhos mais recentes, que lógico, também não são trabalhos perfeitos, a gente teve trabalhos mais recentes que mostraram que não tem benefício em tratar uma hiperuricemia assintomática, não existe um benefício em termos de progressão quando se trata de DRC. Algumas vezes, assim, isso é uma conduta da prática e varia de serviço para serviço. Tem lugares que, quando você atinge um nível muito elevado de ácido úrico, tipo um ácido úrico acima de 10, tende-se a tratar, mas, assim, realmente não tem uma evidência grande para a gente fazer isso. Esse valor 10 é um pouco arbitrário, então eu diria que hoje, de diretriz, a orientação é não tratar hiperuricemia assintomática. Perfeito, Meia, perfeito. Mas agora, né, então a gente já viu o paciente que ele tem uma hiperuricemia que é assintomática. Agora, esse paciente ele começou a ficar sintomático. Então, do ponto de vista da nefrologia, o sintoma, né, que o paciente começa a ter uma nefrolitíase. E sempre a gente vai tratar esses pacientes que têm litíase, a gente sempre vai usar terapia redutora de ácido úrico ou não? Isso é uma coisa bem legal, assim, só uma coisa que você falou, Ale, é uma manifestação bastante comum em quem tem gota, mas um dado que talvez seja curioso para vocês, não necessariamente quem tem gota vai ter um cálculo de ácido úrico.
Cálculos de cálcio também são mais comuns em pacientes que têm gota, mas lógico que é o óbvio da gente esperar é que quem tem gota tem um cálculo de ácido úrico e realmente isso é mais comum nessa população. Tem alguns estudos que mostram que o episódio de litíase com cálculo de ácido úrico pode antever um quadro de gota em até 40% dos casos. Então, assim, realmente a associação muito forte, né? E aí vem essa pergunta, não necessariamente eu vou tratar com a medicação que vai reduzir minha produção de ácido úrico. Quando a gente fala em relação a cálculo de ácido úrico, a gente pensa em 3 coisas, basicamente, que é a questão de aumentar a ingestão hídrica, porque eu quero aumentar o meu volume urinário, isso é um dado importante. A gente fala também da questão do controle do pH urinário, então se sabe que os pacientes que têm cálculos de ácido úrico, eles normalmente tendem a ter um pH urinário mais baixo, então a alcalinização urinária é um ponto importante. E quando a gente tem falha dessas medidas, a gente pode pensar na redução da produção de ácido úrico. Normalmente, quando a gente tem um paciente com gota, também a gente faz esse tratamento com redução da produção de ácido úrico. Muito bom. Então, o aprendizado é que a gente nem sempre vai usar a terapia redutora de ácido úrico, é isso mesmo? Não isso, se você tem um caso de litíase por ácido úrico isolado, isso é uma questão importante. Eu não sei se para vocês, assim, soa ok quando a gente fala que vai alcalinizar a urina, né? O que a gente tem que fazer com essa alcalinização urinária? Eu acho que agora seria uma hora da receitinha de bolo, sabe? Assim, ó, quanto que eu tenho que aumentar essa ingestão hídrica? Qual que seria o ideal, né, pra gente reduzir? Como que a gente faz essa alcalinização urinária? Tem risco, né, do paciente fazer uma alcalose sistêmica? Diz aí, eu quero a receitinha de bolo para anotar aqui e já deixar do lado para já eu prescrever para todo mundo. Me diz aí. Pega aí a caneta. Já peguei, manda. Então, quando a gente fala de aumento da ingestão hídrica, a gente tem uma meta, mas na verdade é uma meta de diurese, né? Meta de volume urinário. Então, seria um aumento da ingestão hídrica para manter um volume urinário em torno de 2 litros por dia, mais ou menos. Quando a gente fala de alcalinização da urina, a gente também tem uma meta, mais ou menos, de pH urinário, né? E isso também vai variar um pouco, porque nem sempre é tão fácil ver esse pH urinário. Tem lugares, nos Estados Unidos, a gente tem até as fitinhas, aqui a gente também tem fitinha que você pode ver o pH, e o próprio paciente pode ir controlando. Mas eu diria que um alvo seria manter um pH urinário entre 6,5 e 7, e a gente faz essa alcalinização usualmente com citrato de potássio. A meta seria um tratamento entre 40 e 80 mEq por dia da base que a gente está dando, né? A gente pode fazer com citrato de potássio ou bicarbonato, mas lembrando que nessas situações a gente prefere usar sais de potássio, porque a gente está dando sódio, pode predispor também a formação de cálculos, né? Então não é o sal de escolha. Normalmente a gente faz com citrato de potássio. Sobre o citrato de potássio, a gente tem algumas ressalvas, porque assim não é nem ressalva. Uma dificuldade de aderência que muitas vezes pacientes têm sintomas gastrointestinais. Então, nem sempre é bem tolerado. Tá, perfeito, May. Agora eu quero uma receitinha, mais receitinha ainda, na prática. Eu quero a receita de bolo, sabe? Assim, 2 colheres. O citrato de potássio, a gente tem a apresentação em litocite. Então, depende de quantos miligramas for, a gente vai calcular. Mas você pode comprar o citrato de potássio, comprar o litocite lá e você vai ver quanto que vai. Porque vai variar de acordo com o comprimido que eu estou ingerindo, sabe? Tá. Se for o bicarbonato, a gente tem como calcular também quanto tem no comprimido do bicarbonato, que pode ser manipulado, ou até na colherzinha de chá. Mas aí vai depender da apresentação, de fato. Bicarbonato a gente normalmente não usa para alcalinização, por esse evento adverso. Então é mais citrato de potássio mesmo, é o litocite. Ótimo. Perfeito. Muito bom. Então, quem de aprendizados agora, então, paciente que tem litíase, né, uma litíase que ele tem essa litíase por ácido úrico, né, no caso. Sim. Ou é um paciente que é um hiperexcretor, né, que tem aumento da excreção de ácido úrico, a gente vai acabar alcalinizando e fazendo a hidratação. É isso, Mer? Isso. O mais importante é a gente pensar nesse aumento do volume urinário e pensar na alcalinização da urina. Acho que essas são as 2 medidas iniciais. Alguns dados, assim, acho que são importantes. Cálculo de ácido úrico é um cálculo que, quando ele não tem cálcio, é um cálculo de ácido úrico puro, é um cálculo que eu consigo dissolver. Então, muitas vezes eu não vou precisar de intervenção ali cirúrgica, porque eu consigo dissolver aquele cálculo. Além de, claro, essas medidas servirem também para prevenção de novos episódios. Um outro dado curioso também, a gente praticamente não usa mais raio-x para o diagnóstico, né, de litíase, porque a gente tem outros exames que são mais precisos e estão hoje amplamente disponíveis. Mas numa crise,
o exame de imagem ideal seria uma tomografia, né, para identificar. A ultrassom pode ser feito em muitas situações mesmo e poupa o uso de radiação, mas o raio-x não adianta, porque o cálculo de ácido úrico ele é radiolucente, então o raio-x aí não teria utilidade para o diagnóstico. Perfeito. Interessante a gente lembrar que uma meta-análise recente mostrou que existe a frequência de aproximadamente 15% de litíase renal nos pacientes com gota e 24% de evolução com doença renal crônica dentre os pacientes com gota. E o mais interessante é falar isso porque 15% é algo representativo, né? Só que a gente não tem nas nossas diretrizes, por exemplo, de reumato, uma orientação, por exemplo, na prática de fazer, por exemplo, um ultrassom de rins e vias urinárias para uma detecção precoce de uma litíase mesmo assintomática antes do início do tratamento. Eu acho que, assim, só uma opinião, tipo, se a gente tem disponibilidade de fazer isso na prática, talvez seja uma boa medida, né? Assim, é um exame que não é invasivo, um exame que é barato, não expõe o paciente a radiação nenhuma, acho que talvez seja uma coisa prática, né, de fazer. Que vale a pena. Sim, vale a pena. Eu também acho que vale a pena, apesar de não estar nas diretrizes, né? Muitos autores eles recomendam que seja feita a ultrassonografia, né? Ultrassom de rins e vias urinárias, seja feito de rotina nos pacientes com gota para rastreio de outras alterações orgânicas. Uma coisa também que é um dado interessante, vocês falaram da questão da hiperuricosúria, né? A maior excreção de ácido úrico na urina. Não necessariamente isso é um dado que vai ser encontrado nos pacientes com litíase por ácido úrico. Né? Então, às vezes, o paciente não é hiperuricosúrico, mas ele pode ter uma litíase por ácido úrico do mesmo jeito. Não necessariamente o paciente ele não vai responder também, né? A terapia redutora. Não é isso pelo que eu tinha dado uma lida, às vezes o paciente tem uma litíase, né, por uma pedra de ácido úrico. Ele é um paciente que é hiperuricêmico, né? Ou seja, ele tem um aumento do ácido úrico sérico, mas ele não tem uma hiperuricemia. Desculpa, ele não tem uma hiperuricosúria. Isso pode acontecer de fato. E aí o paciente, às vezes, ele tem litíase de repetição, você já alcalinizou, você já fez a hidratação, e mesmo assim, nesses pacientes, ele tem benefício de você usar a terapia redutora de ácido úrico. Isso às vezes é uma exceção, né? Mas isso realmente pode acontecer, e é uma das indicações da gente entrar com a terapia redutora, né? Tem uma tentativa. Ótimo, muito bom. Já para a gente, né, na gota, quando a gente pensa em gota, a gente já pensa na terapia redutora de urato, né? Então, assim, para a gente não vale a pena, né, obviamente, fazer o tratamento da gota apenas com medicação sintomática ou apenas para controle de crise. O paciente precisa fazer a terapia redutora de urato e a primeira linha é o halopurinol, né? Apesar da gente saber que a principal causa de hiperuricemia está na diminuição da excreção, a medicação que a gente usa é a medicação que diminui a produção do ácido úrico. E comenta aqui para a gente um pouquinho, Ale, por que a gente faz isso? O que acontece, né? O halopurinol, primeira coisa, é uma medicação relativamente segura, é uma medicação barata e de fácil acesso e muito eficaz, né? Então, a maior parte dos pacientes que você iniciar o halopurinol, você vai conseguir atingir os seus alvos no tratamento, que é o ácido úrico menor que 6. Em algumas situações, você até pode buscar um alvo, né, do ácido úrico menor que 5, que isso acontece principalmente nos pacientes com uma carga elevada, né, acumulada de ácido úrico, que são aqueles pacientes com muito tofo, paciente que tem muita erosão, né, muito dano articular, muita deformidade. Nesses pacientes você pode buscar um ácido úrico menor que 5, mas isso não está embasado nas últimas recomendações dos guidelines americanos, né? Pelos últimos guidelines americanos, a meta é menor que 6. Posso tirar já uma dúvida, assim? Isso foi uma pergunta que já me fizeram e eu queria saber a opinião de vocês. Em alguma situação, vocês suspendem por ter alcançado um nível muito baixo, sérico? Tipo, consegui um ácido úrico de 3,6, eu vou suspender? A regra, no geral, é não suspender o tratamento. O que você vai fazer, no máximo, é você reduzir a dose do halopurinol. Porque o paciente que tem gota, ele não tem gota porque ele quer. Ele não tem gota não é porque ele come muito, porque ele é obeso, né? Isso são fatores de risco, sim, para gota, mas não são a causa da gota, né? O paciente que tem gota é porque ele tem uma hipoexcreção renal, né? Mais de 90% dos pacientes têm essa hipoexcreção renal. E isso não vai mudar com o seu envelhecimento. Isso vai continuar. E além disso, o paciente ele tem outras alterações genéticas que
que acabaram predispondo o paciente, né, a evoluir com a gota. Então, isso não vai ser revertido com o tempo. Então, uma vez que você inicia a terapia redutora de ácido úrico, no geral, em via de regra, é para o resto da vida. É a conduta que a gente acaba mantendo também. Isso, já que a gente falou de alvo, eu vou entrar em um tema um pouco controverso, né? Alguns estudos um pouco mais recentes falam do alvo do ácido úrico, né? Para a gente não manter um ácido úrico tão baixo, por exemplo, com um ácido úrico menor que 3, a gente poderia ter um maior risco de evoluir com doenças neurodegenerativas, como doença de Alzheimer e doença de Parkinson. E acho que é importante a gente comentar aqui, porque isso ainda é assunto de muita controvérsia, né? Isso é um dado interessante mesmo. Esse dado, né, que fala que aumenta o risco de doença neurodegenerativa, é de um estudo que é bem heterogêneo, tá? E é de um estudo isolado. Então, não é uma evidência robusta para isso, tá? E a gente tem dados de outras situações que o paciente ele convive com uma hiperuricemia grave, tá? Uma hiperuricemia menor que 3, e o paciente não tem um quadro demencial. Como, por exemplo, algumas nefropatias que o paciente perde ácido úrico, ele convive com ácido úrico de 2. Ou pacientes que às vezes fazem uso crônico, né, de pegloticase, que mantém ali um ácido úrico também menor que 3. E o paciente não necessariamente evoluiu com quadro demencial. Então, a gente ainda não tem isso como um fator de risco bem estabelecido para síndromes demenciais e neurodegenerativas, tá? Esse dado, né, essa evidência é de um estudo ruim e heterogêneo. A lei cita exatamente isso, são situações raras, né? O paciente tem um ácido úrico muito baixo por essa hiperexcreção aí. Essa hiperuricosúria é muito importante. Mas pode acontecer, eu ia falar que eu não sabia de estudos que associavam isso à doença neurodegenerativa, por exemplo. É um estudo só. Entendi. É um estudo e a evidência é bem heterogênea, mas é que ficou bem alta isso por um tempo, né? Entendi. Isso. Na prática, o nosso alvo é manter o ácido úrico menor que 6. E naqueles casos de uma doença mais agressiva, uma doença mais crônica, com erosão, com tofos, a gente tem uma tendência a manter o ácido úrico menor ainda, um ácido úrico menor que 5, mas a gente não tem tanta evidência assim para manter esse ácido úrico mais baixo. O que a gente sabe é que se a gente tem um alvo menor, a gente tem uma diminuição mais rápida do ácido úrico para uma melhora mais rápida, digamos assim, da clínica e da evolução desse paciente. Eu acho que a gente pensando assim, né, que a gente já falou do allopurinol, tem muitas polêmicas, né? Outra polêmica, né, é quando começar. Quando que eu devo começar? A gente falou que a gente nunca tira, né, o allopurinol, mas qual que é o melhor momento para a gente começar o allopurinol no paciente que já tem um diagnóstico de gota? Podem falar aí. Então, na recomendação mais recente, que é do ACR, que é do American College of Rheumatology, de 2022, né, a recomendação é que seja iniciado no momento da crise. E é uma recomendação que é muito baseada também na opinião dos pacientes. Eu acho que principalmente defendida, né, por ser o melhor momento para a educação do paciente, para manter a aderência e para que o paciente não seja perdido depois. E além disso, a gente observa que iniciar o allopurinol durante a crise não aumenta o tempo de duração da crise, nem diminui a resposta ao tratamento. Então, assim, é o momento que você tem o paciente na mão para começar o tratamento. Claro que o lado ruim é que você já vai começar independente de ter o nível basal do ácido úrico ali, mas mesmo assim eu acho que vale a pena a gente já começar o tratamento, porque depois o paciente some e a gente vê isso mesmo na prática, que o paciente com gota, ele tem uma aderência que é um pouco menor. Isso eu acho um dado muito legal, assim, porque até pouco tempo isso era a conduta geral da gente não iniciar o allopurinol durante a crise, né? Tipo, era tido, entre aspas, como uma contraindicação aí. Sim. Exato. Sim. Agora, o que a gente tem que ter cuidado é o seguinte, enquanto o paciente tiver o ácido úrico fora do alvo, ele pode ter crise. Então, é importante que a gente inicie o allopurinol numa dose baixa, tá? E quando a gente fala em dose baixa, uma dose não maior do que 100 miligramas dia, e é claro que se tiver alguma alteração da função renal, você vai falar melhor do que eu, né, que vai ser uma dose menor ainda, mas não iniciar uma dose menor do que 100 miligramas dia, e que esse aumento seja feito de uma forma lenta
lentamente progressiva. Então, após aproximadamente um mês, que é o que a gente tenta fazer na prática, né, a gente reavaliar o ácido úrico e ir aumentando o halopurinol conforme o meu alvo, né. E, além disso, vale a pena a gente associar uma terapia profilática, que aí pode ser feita com a colchicina, de 0,5 miligramas, que pode ser 1 ou 2 vezes ao dia, e manter esse tratamento profilático, pelo menos até chegar no alvo, né, pelo menos 3 meses desse alvo ser alcançado. Essa recomendação, né, do Colégio Americano é uma recomendação que é uma recomendação condicional, né, e se baseia muito na opinião dos pacientes, porque os pacientes, no último guideline, eles expressaram que, nesse momento, a chance deles aderirem ao tratamento e entender a importância, né, do tratamento é muito maior. Então, por isso que acabou entrando nas recomendações do Colégio Americano. Entendi. Isso aí que vocês falaram, acho dado interessante também, porque são doenças assim, muito sintomáticas, tipo, quem tem litíase no momento da crise, quem tem gota no momento da crise, né? Mas a aderência também é a mesma coisa para a litíase. Ela tende a reduzir quando o paciente está fora da crise. Então, a prevenção de novos episódios é sempre mais difícil, né? Você manter essa medida a longo prazo. Isso, perfeito, né? E perfeito, né, Rivka? Um outro comentário é que eu não iniciaria, tá, uma halopurinol naquele paciente que nunca usou na vigência de crise. Porque quando o paciente está em crise, a gente faz várias medicações para ele, né? Às vezes o paciente vai usar um anti-inflamatório na crise que ele nunca utilizou. Às vezes vai usar algum outro medicamento, um analgésico, que ele nunca utilizou. E junto a gente começa o halopurinol. E porventura esse paciente acaba fazendo uma reação alérgica. E aí eu não vou saber o que precipitou essa reação alérgica nesse paciente, né? E a gente sabe que existe a síndrome de hipersensibilidade ao halopurinol, que é basicamente uma farmacodermia, e o paciente ele vai ter uns sintomas de um racho cutâneo, né? Muito semelhante a uma farmacodermia típica mesmo, pode ser urticariforme inclusive, e eu não vou saber falar qual que foi a causa. E às vezes a gente pode acabar perdendo um remédio, né? Pode acabar perdendo o halopurinol pelo receio de ter sido ele o agente causador. Então, na crise, eu evitaria iniciar se o paciente nunca usou anteriormente o halopurinol. Eu acho que a culpa é sempre do anti-inflamatório. Na dúvida é, né? Nesse caso, assim, se você tem um paciente na mão, se você vai conseguir vê-lo posteriormente, né? Claro que o ideal é que você tenha sempre esse paciente na mão, né? Mas se você consegue reavaliá-lo e de preferência, assim, tá lá no seu consultório, você consegue ver se ele tem efeito colateral ou não e vai iniciando, é a melhor prática mesmo. Agora, a gente sabe que na vida nem sempre é assim, né? Justo. Paciente que tem essa sensibilidade, que faz uma reação ao halopurinol, o que vocês fazem? A gente não faz mais o halopurinol, né? Assim, primeira coisa, acho que é orientar os sintomas para o paciente. O paciente precisa estar bem orientado de quais são os principais sinais e sintomas que ele pode ter diante de uma crise de hipersensibilidade para que ele suspenda a medicação, tá? E procure atendimento médico. Agora, existem alguns autores que defendem a dessensibilização também. Exato, assim como a gente faz a dessensibilização, né, com penicilina, uma pessoa faz a dessensibilização do halopurinol, mas isso não é de fácil acesso, né? Em São Paulo, né? Em São Paulo, capital, não é de fácil acesso isso, então não é algo tão fácil de acesso na prática clínica, né? De sensibilização do halopurinol. Então, no geral, a conduta é a gente suspender a medicação, porque a gente tem que lembrar que essa síndrome de hipersensibilidade, ela tem uma elevada mortalidade, tá? Então a gente realmente tem que evitar a reintrodução do halopurinol nesses pacientes que fazem essa síndrome. E aí o ideal é a gente trocar. A gente pode trocar ou pelo febuxostat, que é um outro inibidor da xantinoxidase, mas ele é de mais difícil acesso, e a gente só consegue ele importado, ou trocar por um agente uricosúrico, que é de mais fácil acesso, mais em conta, que a gente consegue manipular, que é a benzbromarona. É justo. Assim, na prática, eu realmente não vejo muito essa hipersensibilidade, né? Não sei qual é a experiência de vocês. A gente usa com bastante frequência até o halopurinol, e assim, não recordo de nenhum paciente recentemente ter feito, de fato. Isso é bem mais raro. Eu acho que Rivka tem um paciente e eu também tenho um paciente também. Mas a gente não chegou a ver a síndrome, a gente pegou o paciente posteriormente no consultório e ele já não estava mais usando... Já viu o relato, né? Isso. Uma coisa que Rivka comentou que eu acho que é muito importante é a dose de início do halopurinol, né? A gente sempre começar no máximo com 100 miligramas, né, no paciente que tem função renal normal e no paciente que tem
doença renal crônica a gente ajusta de acordo com a função renal do paciente. Porque antigamente não, até hoje na prática, muita gente acaba iniciando a dose do allopurinol de 300 miligramas. E muitos pacientes acabam tendo várias crises de repetição, porque quando você começa muito rápido, né, a dose do allopurinol, o ácido úrico, o sérico do paciente abaixa muito rápido e o paciente começa a ter várias crises. Então, eu sempre tomo esse cuidado. Nossa, é um dado importante mesmo. A gente tende a começar sempre dose baixa, né, e vai ver como que vai ficar. Mas eu já vi realmente início com 300 miligramas. E não é incomum, assim, na prática, a gente acaba vendo prescrições, assim, de outros colegas já começando, por exemplo, com 300 miligramas de allopurinol. Não é incomum. Eu vejo todo dia. E lembrando do grupo de risco, né, para reação de hipersensibilidade, que é a população asiática, né, ou a população também afrodescendente, que tem um risco maior, principalmente associado ao HLA B5801, que para reumato é importante, é questão de prova de título. E principalmente paciente com doença renal crônica também, né, que é o maior risco. Exatamente. Bom, Mé, eu sei que você tem uma pergunta muito emocionante para fazer. Eu quero falar da crise, quero saber aí esse anti-inflamatório aí que vocês estão prescrevendo. Não fique em crise. Então, assim, na crise, a gente tem opções assim, de medicação para usar. Na grande maioria das vezes, a gente fica numa tríade, que é a colchicina, o anti-inflamatório e o corticoide, né? Então, assim, a colchicina a gente não faz mais aquela dose que se usava antigamente, de usar um comprimido e repetir até o paciente ter diarreia. E aí, nesse momento, parar, né? Até o senhor não conseguir mais sair do banheiro, o senhor para de tomar. Aí... A gente não faz, né, mas essa dose, a dose atual da colchicina é fazer 2 comprimidos, né, de 0,5, né, 1 miligrama, e depois de 1 hora repetir esses 0,5 miligramas, e posteriormente já deixar a dose de profilaxia, que seria 0,5 2 vezes ao dia. E o anti-inflamatório também a gente usa, né, como opção para o tratamento da crise também, mas a opção que o reumato gosta bastante é o corticoide, né, não tem jeito, a gente adora um corticoide, e que pode ser também via oral, que é a prednisona mesmo, a gente pode usar na dose 0,5 miligramas quilo dia, tá? E que é aproximadamente por 1 semana, tá? E a gente pode também fazer a infiltração intraarticular com corticoide, dependendo se for um quadro mais monoarticular, que geralmente são as crises mais frequentes, iniciam de uma forma monoarticular, a gente faz a infiltração, que tem ótimos resultados. Eu acho que corticoide sempre vai bem, gente. Mas agora, falando sério, esse dado importante, paciente que vem com alteração de função, a gente realmente não usa anti-inflamatório. Existem situações que a NEF prescreve anti-inflamatório, tá? Por exemplo, a crise de litíase é uma delas, uma das raros momentos. Mas assim, a gente tem que estar atento a esse paciente com gota, se ele vem com disfunção, que pode ser uma alteração aguda mesmo, a gente não vai usar anti-inflamatório, vai fazer preferência por corticoide, de fato. Isso, assim, a gente precisa sempre nos guiar, né, devemos nos guiar pelas comorbidades do paciente, né, no paciente com gota, geralmente ele tem policomorbidades, é o paciente que é diabético, é o paciente que é hipertenso, doença renal crônica, então, assim, de acordo com o contexto clínico do paciente, a gente vai fazer a melhor escolha da medicação para a crise, então, se ele tem um diabetes descompensado, ou então, se a gente tem uma suspeita de uma artrite séptica, por exemplo, eu não vou usar corticoide nesse paciente, né? Justo. Então, assim, a gente vai guiar pela crise e, obviamente, por favor, nefros aqui, estão me julgando, vamos olhar a função renal e evitar os anti-inflamatórios. Nesse caso, a gente vai mais para o corticoide. Eu acho que uma dica é, se você não sabe a função renal basal do paciente, faz o corticoide, tá? Eu gostei disso, gostei mesmo. Não faz o corticoide. Obrigada. Porque assim, a colchicina a gente sabe que a gente tem que evitar, né? O clearance menor que 30. É um medicamento que pode ter vários efeitos colaterais. O anti-inflamatório também. Então, na dúvida, dá um corticoide intramuscular, o paciente fica feliz da vida e resolve o problema. Assim, mesmo, tá tudo bem, gente, tá tudo bem da oral, tá? Dá certo. Na prática, assim, que a gente vê que especialidades, assim, não reumato, às vezes tem um pouquinho de receio de fazer o corticoide oral, fica pensando em relação a desmame, por exemplo, é mais prático, por exemplo, é fazer um corticoide intramuscular, que aí já faz uma vez só. Justo.
A vantagem de fazer o do corticóide do intramuscular, porque o paciente ele não vai ficar tomando depois por conta própria, né? Isso é um risco. Essa que é a vantagem. No corticóide intramuscular, você controla, você dá a receita, o paciente só vai ter aquela dose, e depois ele não consegue ter tanto um acesso tão fácil à medicação. O controle do corticóide está na sua mão, né? Não na mão do paciente. Justo, é justo. A gente está falando de tratamento aqui, mas acho que um ponto que você falou, e que assim, o paciente que tem muita comorbidade. Assim, se vocês fossem falar quem é o paciente com gota, quem é o paciente para vocês? Tipo, quais são as características, né? O mais comum, né, mais frequente é o paciente do sexo masculino, né, e geralmente tem comorbidades associadas, então, paciente obeso, pode ter um risco cardiovascular elevado, com diabetes, e também existe o risco de doença renal crônica, né? Isso é o mais comum, mas a gente sabe que a gota, ela pode afetar as mulheres, lembrando principalmente as mulheres pós-menopausa, lembrando também do efeito úrico-zúrico do estrógeno, que é perdido após a menopausa, aumentando o risco das mulheres após essa fase. Vocês falaram isso, eu lembrei de um dado interessante também. A gente tem essa relação também com a litíase por ácido úrico, né? Tem uma associação importante com síndrome metabólica e o diagnóstico de diabetes. E só um dado curioso, assim, é que o que essa questão da hidratação importa tanto, né? A prevalência da litíase por ácido úrico é bem variável de acordo com o clima também, então é mais comum em países mais quentes. Então, daí essa questão da importância da hidratação para a litíase de forma geral, né? Não só de ácido úrico. Outro ponto, né, Mac, que você falou, qual que é o paciente, né? A gente pensou no perfil epidemiológico. Do ponto de vista clínico, né, Rívika, como que se comporta o paciente? Então, o mais comum, assim, na primeira crise, né, nas crises iniciais, são crises monoarticulares, né, e que geralmente iniciam em articulações periféricas. O mais comum, articulações de membros inferiores, né, o famoso podagra, que é a artrite da primeira metatarsofalangiana, e o clássico é a dor, o edema e o importante eritema, uma sensibilidade extrema, que o paciente não consegue nem colocar o lençol, né, para cobrir essa definição clássica, né, de gota. E além, né, do podagra, o paciente pode ter artrite em tornozelos, joelhos, isso é o mais frequente, ser monoarticular. Porém, com o passar do tempo, a gente lembra, né, que as crises, conforme elas vão ficando mais frequentes, com menor intervalo de tempo entre as crises, elas vão se tornando cada vez mais poliarticulares. Então, assim, quando o paciente ele já abre um quadro com dor e edema articular em várias articulações, já é um quadro mais atípico para a gente pensar de cara em gota, por exemplo. E tem algumas doenças que a gente tem que sempre tá com uma pulga atrás da orelha, a gente sempre tem que lembrar nesses pacientes? Exatamente, então a gente não pode esquecer, como eu já falei, como o mais comum é um quadro monoarticular, com muita hipersensibilidade e um quadro inflamatório importante, a gente não pode deixar de lado o risco de artrite séptica, né? Então, inclusive, assim, os pacientes eles podem ter uma leucocitose no exame laboratorial, aumento de provas inflamatórias, então é um diagnóstico que a gente não pode deixar de lado, por isso a importância da artrocentese diagnóstica. Sempre que possível. E outra coisa que eu ia perguntar, porque a gente usa exame de imagem para o diagnóstico da litíase, vocês usam também exame de imagem para o diagnóstico de gota? Isso, a gente usa, mas assim, lembrando que o exame de imagem, ele nunca pode ser de cara pensado para substituir a artrocentese. A artrocentese é extremamente importante. Então, assim, se você puder, no seu centro, no seu hospital, funcionar e olhar no microscópio e ver se realmente tem cristal de ácido úrico e poder observar o GRAM, né, cultura, é a melhor opção, né? A imagem, ela entra também como exames auxiliares, principalmente nos casos atípicos, mas se a gente for observar, por exemplo, a radiografia acaba pegando os pacientes com doença de maior duração, então a gente consegue ver mais as sequelas, a gente vê aquelas imagens em saca-bocado, as erosões, mas é uma doença mais tardia. Atualmente, o exame que a gente tem mais usado na prática é o ultrassom. O ultrassom ele tem ganhado um papel imenso dentro da reumatologia, é usado para a gente pensar em diagnósticos diferenciais, e na gota, um achado que chama a atenção é o sinal do duplo contorno, que é o depósito do ácido úrico próximo à cartilagem hialina. Então, a gente consegue ver um duplo contorno dessa cartilagem.
Nossa, Além é bem do. legal. É bem legal. E assim, acho que na medicina, no geral, a gente tem usado bastante ultrassom, né? Então, Verdade. tem ganhado muito papel. E também ele ajuda para guiar procedimentos, para guiar a artrocentese. Além do duplo contorno, a gente consegue ver aquela imagem em tempestade de flocos de neve, né? Que é o tofo que a gente observa. E além do ultrassom, a gente tem também a tomografia por dupla emissão de energia, que tem ganhado um espaço importante nas doenças microcristalinas, desde gota, na doença por deposição de pirofosfato de cálcio. Inclusive, lembrando que esse é um diagnóstico diferencial que a gente tem que lembrar nos pacientes dialíticos com hiperparo também, hein? Não pode esquecer. Olha só. O que a gente tem que lembrar do diagnóstico da gota é que o ideal é que a gente realmente faça uma artrocentese e consiga evidenciar os cristais, né, no líquido sinovial na microscopia óptica com luz polarizada. Porque tanto os achados ultrassonográficos quanto alguns achados também das radiografias, né, tanto ultrassonográficos quanto da radiografia, não são específicos necessariamente para gota. Então, por isso que é tão importante a artrocentese nesses pacientes. Isso é um dado bem legal, né? Porque talvez uma porcentagem trabalhe em locais que não vão ter acesso a isso, mas tendo acesso, é muito bom a gente ter essa oportunidade de fazer o diagnóstico mais preciso, né? Exato, exato. A gente já falou da polêmica do tratamento, mas eu acho que tem uma parte menos polêmica, assim, de medidas gerais, as medidas não farmacológicas. O que vocês costumam orientar? É para falar a verdade ou é para falar o que o nutricionista gostaria de que o nutricionista ouvisse? Eu gosto sempre das duas versões, aí eu tiro a minha conclusão. É assim, né, a gente sabe que a dieta, né, ela tem um certo papel na hiperuricemia, mas esse papel é muito pequeno, tá? A gente não vai conseguir tratar um paciente com gota apenas através da dieta, tá? A gente tem sim, né, que orientar o paciente com relação à mudança do estilo de vida, mas principalmente porque esses pacientes eles são de alto risco cardiovascular, tá? Então a gente tem que orientar com relação à dieta adequada, uma dieta balanceada, evitar consumo de alimentos ultraprocessados, fazer exercício físico, evitar alimentos bebidas, né, ricas em frutose, mas porque isso faz mal para todo mundo, né? Eu acho que essa orientação que é válida para todos, né? Exatamente. A alimentação, o que a gente tem que orientar, assim, reforçar realmente para o paciente, é que ele tem que evitar alguns tipos de alimentos que podem precipitar crise. Não que isso terá um impacto a longo prazo no nível sérico dele de ácido úrico, mas sim porque esses alimentos podem fazer que ele evolua com um quadro de crise de gota. Porque esses alimentos eles podem fazer um pico do nível sérico, né, de ácido úrico e, consequentemente, precipitar uma crise de gota. Tá? Então, a gente tem que orientar o paciente a evitar abuso, tá? O que é falar evitar abuso? Evitar que ele vá no churrasco, no rodízio, morra de comer carne, né? Vá no rodízio aí de frutos do mar. É isso que a gente tem que orientar ele a evitar, tá? Não é para ele abolir da vida dele. Você imagina uma pessoa que tem um hábito de... O cara é apaixonado por comer uma picanha, certo? E eu falo para o paciente, ó, você nunca mais pode comer uma picanha. Acabou a vida do cara. Ou ele vai continuar comendo picanha. Ou ele vai continuar comendo picanha escondido de mim. Sim. Né? Então, o que eu oriento? Assim, ó, o senhor pode comer a sua carne, mas, assim, com moderação. É uma fatia. Acho que é justo. Né? A gente tem que ter tudo na vida equilíbrio. Né? A gente tem que evitar abuso, né? Então, orientar o paciente. Assim, poxa, doutor, eu adoro tomar cerveja. Beleza. Você pode ter o consumo de bebida alcoólica com moderação, né? No homem, de 1 a 2 unidades de álcool, e na mulher, 1 unidade de álcool por dia. Pronto. É isso que a gente tem que orientar o paciente. Então, dieta balanceada e evitar que ele faça consumo abusivo de alimentos que possam precipitar a crise de gota. Mas eu acho que, assim, a gente tem que lembrar que a gente está vivendo também uma outra situação, um outro contexto atualmente, que eu acho que talvez vocês estejam também vendo, são aqueles pacientes que querem tratar todas as suas doenças só com dieta. Muito comum, nossa senhora. E assim, a gente vê isso diariamente na nossa prática na reumato. Então, assim, a gente vê também paciente que quer tratar a gota só com dieta. E não funciona, né? Assim, claro que a gente tem todo o contexto metabólico relacionado à gota e é importantíssima, né, uma alimentação saudável, né, no tratamento
desse contexto relacionado, mas diante de um paciente que já tem uma hiperuricemia mantida, tem cristais de ácido úrico e cujos cristais já estão desencadeando uma crise, que estão ali lentamente progredindo e gerando erosão e progressão da doença, não faz sentido o tratamento só com dieta. Então, assim, o paciente continua tendo crises mesmo com a dieta e fala, nossa, doutora, estou fazendo dieta, estou evitando tudo na minha vida e não estou conseguindo controlar a minha crise. Não consegue mesmo. Isso é uma coisa bem relevante mesmo. A dieta ela tem um impacto pequeno, né, no nível de ácido úrico sérico do paciente, tá, a longo prazo, no paciente com gota. Então, por exemplo, o paciente que ele tem um ácido úrico de 8, ele fazendo dieta, vai conseguir reduzir no máximo para 7, tá? Você consegue reduzir no máximo 1 ponto. Então, não vai tratar a doença em si. Então, não é que a gente esteja deixando de lado a dieta. A dieta, assim, tem a sua importância, mas não é o essencial que já se achou um dia, né, e não de uma maneira isolada. Eu queria chamar a atenção também, não é questão de dieta, né, de medicação. Isso eu acho que vale muito para a nefro, que utiliza bastante essa medicação, que se a gente puder, que a gente não deve usar um diurético diazídico associado para esses pacientes, né, isso aí vai piorar. Isso, aí a gente tem essas outras medicações que, assim, extremamente comum, todas as medicações, que a gente acaba tendo que ter um cuidado maior na gota, né, pelo risco de desencadear uma crise, aumentar os níveis de ácido úrico por diminuir a excreção, nesses pacientes diante do contexto metabólico. Então, exemplo, muitas vezes o paciente está lá usando diurético, está usando os antihipertensivos, está usando tiazídico, então o AS lá em dose baixa, que são medicações que podem piorar, né, nesse contexto da crise. A gente não está falando para mudar o tratamento todo do paciente, né, naquele paciente que está bem controlado, né, aquele paciente às vezes que tem um quadro de hipertensão refratária, que realmente é essencial o tratamento de base desse paciente. Mas aquele paciente, às vezes, que tem uma hipertensão leve e tem um ácido úrico de 10, está usando hidroclorotiazida? Sim, assim, acho uma que opção é você trocar para um bloqueador de canal de cálcio, que tem um efeito benéfico. Uma losartana, que entre os BRAs, né, tem benefício. Então é isso que a gente está falando. Eu acho que são opções de tratamento, a mesma coisa. Exatamente o que você falou, assim, hidrocloro a gente utiliza bastante, mas muitas vezes pode usar outras medicações, né? A gente tem outras opções de medicações que podem ter algum benefício, ou pelo menos ter uma ação neutra aí. Então, acho que vale a pena mudar. A questão do AS também, que só para frisar, tem paciente que a gente não vai poder suspender o AS, mas acho que vale a pena sempre avaliar a indicação. Do tanto que se prescrevia AS anteriormente para uma prevenção primária que já não se usa mais, né? Exatamente. E, a gente já falou bastante, assim, tá? A gente, né, como o Mato, a gente falou bastante. E o que você, assim, quer falar pra gente, assim, como nefro? Assim, ajuste de drogas, de medicamentos, tem algum que a gente tem que tomar muito cuidado, além do anti-inflamatório? Eu já falei o que eu queria falar sobre isso, tá? Que é o anti-inflamatório. Mentira, gente. Lógico que a gente frisa bastante isso do anti-inflamatório. Eu fiz do anti-inflamatório porque, lógico, é uma indicação que é importante na crise, mas ela não vai mudar, tipo, o prognóstico da doença, né? Então, é uma medicação que a gente tem alternativas para ela. Então, meu friso anti-inflamatório por causa disso. O allopurinol, acho que a orientação boa é a gente começar com dose baixa e, dependente da filtração glomerular, a gente também não chega nessa dose topo aí, de 300 miligramas por dia, né, ou mais, enfim, que eu já vi de prescrição. Mas a gente tenta manter, se possível, doses menores. Colchicina, eu enfatizaria exatamente isso, né, o cuidado com o uso da medicação. Acho que tem estudo até que usou colchicina em paciente com diálise. Eu teria cuidado em dobro em relação a isso, porque é uma medicação que não é dialisável, inclusive, pode estar associada a muito evento adverso nessas situações. Corticoide pode usar, maravilhoso. Como a gente falou, uma dúvida é da corticoide, não sabe o que tem meticortem, né? Todo mundo sabe disso, melhor coisa. Tem situações que eu queria entrar também, que assim, a gente vive em relação à imunossupressão. Então... Muito bom, Meia, essa da imunossupressão é muito boa. Agora eu vou te fazer uma pergunta, tá? Tá. Tem alguns imunossupressores que a gente usa nos pacientes que são transplantados e que eles pioram muito ou até mesmo podem precipitar, né, a gota, né, porque eles aumentam muito o nível sérico de ácido úrico. Então a gente está falando dos inibidores da calcineurina, né, por exemplo, ciclosporina. E o que a gente faz nessa situação? A gente suspende o remédio ou
a gente vai tratar e segue a vida. Um dado importante é que isso é mais visto na ciclosporina, né, que é uma medicação que a gente tende a usar menos hoje no transplante. Usa mais tacrolimus, que também é um inibidor de calcineurina, mas eu vejo menos relato com tacrolimus do que com a ciclosporina. Eu acho que é difícil falar de conduta, principalmente você vai ver que conduta no transplante ela pode variar de um centro para outro, né? Inibidor de calcineurina é uma medicação que a gente tenta muito manter no transplante. Porque, tipo assim, a gente usa o esquema que a gente faz no centro onde eu trabalho é um esquema de 3 drogas. Tem lugares, por exemplo, que tira o corticoide. A gente acaba mantendo o corticoide. Então, faz o inibidor de calcineurina, o corticoide em dose baixa e mais uma terceira droga. E é muito difícil se tirar o inibidor de calcineurina. Dessas medicações, acaba sendo, a gente tira uma terceira droga muitas vezes e acaba mantendo o inibidor de calcineurina. Então, tirem isso em situações muito especiais. Numa situação de gota, eu já vi com ciclosporina, que foi tratado e manteve o controle posteriormente, e aí se investe no controle do ácido úrico. Com tacrolimus eu realmente nunca vi, mas são medicações que a gente tende a não mexer. A tendência é manter, né, Meia? A tendência é manter. Transplantado, né? A gente não vai mexer com transplante, né? Assim, se pode modificar a imunossupressão, mas Sim. Normalmente essa medicação que é uma medicação que fica na imunossupressão, no inibidor de calcineurina. Tem protocolos, o lugar onde trabalho já fez protocolos para se tirar o inibidor de calcineurina, tem outras opções de medicação, mas a imensa maioria usa o inibidor de calcineurina, e aí é uma medicação que a gente não mexe. Tá. Outro dado, pode falar. Não, continua, fala desse outro dado. Um outro dado, assim, que é importante no pré-transplante é que medicação eu vou deixar como terceira droga, né? Por exemplo, paciente que tem história de gota, não tem sentido eu fazer azatioprina. Assim, eu diria que é proscrito eu fazer azatioprina nesse paciente, porque eu vou precisar usar alopurinol. E a associação alopurinol-azatioprina, ela não deve ser feita em situação nenhuma. Exatamente, né? A gente tem que evitar a todo custo essa associação do alopurinol com a azatioprina, porque aumenta, né? O alopurinol associado à azatioprina aumenta muito a melotoxicidade da azatioprina, né? Aumenta muito o nível sérico da azatioprina. Isso aí eu já vi caso o paciente fazer, tipo, sei lá, eu acho que 80 leucócitos, um absurdo, assim, por associação, e que tinha sido prescrito. Então, nessa situação, por exemplo, o paciente não tinha história de crise de gota, começou a usar o inibidor de calcineurina, começou a ficar com ácido úrico muito elevado, fez gota. Nessa situação, a gente vai tender a trocar a azatioprina por outra droga, caso ele faça azatioprina. Perfeito. Tá aí um remédio que é bom sempre tomar cuidado quando vai começar a tirar, é a azatioprina. Nossa, eu concordo. Mesma coisa com o Marevan. Só para lembrar, né, que ela interage muito com o Marevan. Não só na gota, vale a pena sempre ter cuidado com a azatioprina. Então, eu falaria que essa associação, de fato, assim, que a gente já viu complicações graves. A gente tem mais medo da azatioprina nessa situação do que o inibidor de calcineurina, para ser bem sincero. Com certeza. Só queria fazer um comentário, né, que eu fiquei na dúvida. Você falou da dose máxima do alopurinol no paciente com doença renal crônica. Mas tem trabalho que mostra, né, que o paciente às vezes usa até dose mais alta do que 300. E não necessariamente tem efeito colateral ou tem piora de função renal. Né? Não, sim. Acho que eu vou falar isso. Você porque, quer perguntar? Deixa eu perguntar uma coisa. Pena isso, porque dificilmente... E outra coisa, os pacientes com doença renal crônica, geralmente, eles não vão precisar de uma dose tão alta, né? De alopurinol. A maioria dos pacientes vão ter controle da doença com alopurinol, dose mais baixa. Eu acho que, assim, na prática, né, assim... Então, Meia, uma dúvida que pode ser frequente na prática, né, principalmente de reumatos, né, de clínicos, não de nefrologistas, é em relação ao uso do alopurinol no doente renal crônico, né? A gente sabe que até recentemente, né, se usavam tabelas para correção da dose para a função renal, mas o que a gente tem visto hoje em dia é que não existe esse limite, mas o que seria mais importante seria começar com a dose baixa e progredir de uma forma mais lenta, né? Queria que você comentasse um pouco isso, até para deixar nós, reumatologistas, mais tranquilos quando prescrevermos.
Eu acho que isso, na verdade, é uma dúvida que pode ser uma dúvida da nefro mesmo. A gente também já veio com essa carga de ser muito mais cuidadoso e tem gente que até acredita nessa dose limite aí. Eu só enfatizaria, a gente tem que ser cuidadoso no começo, lógico, por N motivos, né? Então, a gente tende a começar com a dose também de no máximo 100, às vezes menor que 100 mesmo, e ir avaliando. Não tem uma dose limite para isso, né? Usualmente, a gente não precisa de doses tão altas, mas não existe um teto que você fala, cheguei em 200 e paro, cheguei em 300 e paro. Não, vai haver tolerância mesmo. Muito bom, Meia. Muito bom. E agora, gente, acho que a gente já falou bastante. Falamos mais até do que eu estava planejando, sinceramente. Esperava que fosse menos. Nossa, mas eu tenho dúvidas agora. Eu gostaria de falar sobre glomérulo. O que é isso? Isso é outro pod. Isso é outro pod. Como vivem? Aonde estão? Por favor, marcar outro pod, que eu participo. Muito bom episódio, viu? Excelente. Adorei. Vocês querem deixar alguma mensagem? Eu acho que, assim, é importantíssimo, né, isso aqui que a gente está fazendo, né, aumentando a nossa relação entre as especialidades clínicas, né, a gente, no dia a dia, existe uma intersecção tão grande, né, entre elas, e é importante gerar essa discussão, porque são diferentes pontos de vista de avaliar até uma mesma doença, então, é muito bom que a gente aprende muito quando a gente discute entre especialidades. Assim a gente consegue ter uma visão, né, mais global do paciente. Muito bom. Eu gostei muito do que vocês falaram, tinham falado antes, que eu acho que é exatamente isso, assim, às vezes tem tanta intersecção entre as coisas, e a gente ter a oportunidade de discutir com outras pessoas, eu acho isso tão enriquecedor, assim. Então eu espero realmente que seja o primeiro de muitos pods com vocês. Com certeza, já tenho uma lista grande, inclusive eu quero falar sobre osteoporose na doença renal crônica, osteometabolismo. Esse pod vai acontecer. Biópsia renal. O que o reumatologista precisa saber. Nossa, e se deixar, eu vou biopsiar até o osso. Eu vou dizer que vai ter treta nesse pod aí, mas tudo bem, a gente tá aqui pra isso. Tô até com medo de qualquer treta, tá bom? Meninos, obrigado e até o próximo. Nossa, Maia, eu que agradeço você por participar também aqui com a gente e tamo aí, viu? Quero várias participações. Que seja, então, o primeiro de muitos. De muitos. Obrigado, Meia, por ter convidado a gente. Obrigado, Meia, por estarmos juntos, né? A gente com vocês e vocês com a gente. Que seja o primeiro de muitos. E a gente nunca pode esquecer de falar, né? Pessoal, não deixe de seguir o Nefropapers lá no Instagram, no Spotify, em todas as plataformas que eles estão disponíveis. E também não deixe de nos seguir também, o Reumatize, lá no Instagram. Esperamos vocês. Esse pessoal do Reumatize é sensacional mesmo, pessoal. Vão lá e sigam eles. Até o próximo. Até, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse podcast tem o objetivo de educação médica. As informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Não esqueça que a medicina constantemente. Não utilize as informações ouvidas aqui como conselhos médicos para si ou para outros. Em caso de necessidade, procure opinião médica direcionada.